Viva você! Boa noite a todos. Blindar a mente dos nossos filhos contra os vícios. Olha que título forte, necessário e, como eu digo, essencial. Blindar nossos filhos contra os vícios. É sobre esse assunto que hoje nós vamos estar conversando. Porque é possível sim. Claro que é possível. Agora, nós precisamos, para isso, agir. Boa noite, Carmen, Lúcia, Luci, minha prima. Estamos aqui em Arraial da Ajuda, Bahia, mas continuamos trabalhando com um grande objetivo. Primeiro, que o nosso filho... Boa noite, né? Nós estamos aqui na Bahia trabalhando muito, eu, minha esposa, para que o nosso filho cresça com convicções que eu e ela tivemos desde criança. Eu e ela tivemos uma formação cristã e com isso desenvolvemos uma fé. E nós trabalhamos todos os dias essa fé para que ela oriente nossos caminhos. E é baseado nessa fé que hoje eu estou aqui para falar desse programa de prevenção aos vícios Kids. Hoje nós vamos ter daqui a pouco a presença de uma pessoa que eu admiro muito, não conheço ainda fisicamente falando, apenas pelas telinhas, pelas reportagens, pelos programas, pelo Instagram, que é a Darleide, que vai estar conversando com a gente para falar sobre a importância da gente cuidar de nossas crianças nessa tenra idade, nesse momento em que tanto eles necessitam, quando eles estão nessa formação. O Sara Carvalho Vidigal entrou, minha amada esposa, sempre junto comigo nos momentos bons e nos momentos não bons. O meu filho é uma figura e agora nos últimos tempos ele aprendeu, né, baseado no que a gente fala, que a vida é conforto e desconforto. E a vida de fato é conforto e desconforto. E Darleide, a minha convidada, maravilha. Deixa eu convidar a Darleide para entrar. Nosso grande bate-papo. Enquanto ela entra, eu falando da história do conforto e desconforto. E esses dias atrás, eu fui passear com meu filho e andar de bicicleta pela cidade e tal. E no final da tarde, a gente foi fazer um lanchinho e eu falei, filho, o que você quer comer? Pai, hoje eu quero comer um hambúrguer. Vamos lá, comer um hambúrguer na rua Mucugê, uma rua muito charmosinha ali em Arraial da Ajuda. E naquele dia ele falou, pai, eu sei que você fala que a vida é conforto e desconforto, mas hoje, pai, só foi conforto. É assim, às vezes a gente só tem conforto nessa vida, mas às vezes não. Viu você, Darleide? Boa noite. Fico muito feliz e honrado com a tua presença, em aceitar o meu convite para poder estar acompanhando o nascimento de um programa de prevenção aos vícios focado nas crianças. Não sei se você sabe, mas nos últimos tempos saíram até algumas pesquisas pela USP, em que eles fizeram um estudo dos últimos 30 anos
da efetividade dos programas de prevenção de álcool e drogas nas escolas. E o resultado é aquele que todo mundo já imagina, né? Tá tudo fadado ao fracasso. As praças estão aí cheias para mostrar que cada vez mais a adicção toma conta de toda a sociedade. Eu já estou formado há 30 anos e há muitos anos eu venho batendo nessa tecla, dizendo que o caminho para um programa de prevenção não é eu dizer, diga não às drogas, drogas mata, olha, eu sou impotente perante as drogas. Isso aí, tudo do fundo, é balela, não vai nos levar a nenhum lugar. Por isso, foi criado de uma maneira muito simples, isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Um programa de prevenção de álcool e drogas em que criou-se um herói, mas não um herói de capa, Darley, de todos que estão nos ouvindo, um herói de carne e osso, em que seus superpoderes estão baseados na fé, na empatia e na capacidade de ouvir com sorriso. E, observando as crianças já de longas datas, eu digo que quem tem essa capacidade de estar sempre sorrindo, de querer ouvir e ter essa conexão ainda com Deus direto, é as crianças. Então, por que não as crianças serem esse super-herói? Esse super-herói, ele luta contra os vilões. E nós temos os vilões, que é todas as drogas possíveis. O holocrack, que representa o crack, o tabaco, que representa o cigarro, a pó de arroz, que representa a cocaína, o fininho, que representa a maconha, o cheiroso, que representa os inalantes, cola de sapateiro, voláteis, a sanfoninha, que representa os remédios para emagrecer. E temos agora também dois outros vilões que não estão aqui nessa planilha, que é o que representa o vício pelo celular e o vício pelo açúcar. O Atos, esse menininho simpático do cabelo azul, depois eu vou explicar o porquê do cabelo azul, ele veio para lutar contra o poderoso Mé, o chefão de todas as drogas do mal, que com os seus exércitos de garrafas, ele está aqui para dominar a Terra. Por que o álcool é o poderoso chefão? Porque 10% da população é dependente de álcool. 30% da população abusa de bebidas alcoólicas. E as pessoas menosprezam muito o poder que o álcool tem destrutivo. Estatisticamente falando, o álcool está relacionado com mais de 90% da violência doméstica. O álcool está relacionado com quase metade da ocupação dos leitos hospitalares, tanto por repercussão direta, o cara se acidentou em relação ao álcool, ou por complicações clínicas. Então imagina o desastre social, afetivo, familiar que o álcool traz. Por isso que o álcool é o poderoso Mé. E as histórias, elas acontecem de uma maneira muito interessante. Não é que eu vou falar que o álcool mata para uma criança de 4, 5 anos de idade, que eu vou falar da cocaína, que eu vou falar... Não, através de brincadeiras de bicicleta numa escola, soltando pipa, numa prova, está lá sempre o poderoso Mé querendo trapacear para ganhar e o Atos sempre impedindo que ele faça mal a ele e os seus amiguinhos. Mais ou menos como, vou dar um exemplo, de uma primeira historinha que vocês vão ver agora. Atos, o menino do cabelo azul, em O Chamado Divino. Era uma vez um garoto chamado Atos. Ele tinha olhos grandes e brilhantes, cabelos azuis que pareciam feitos de algodão doce. Era magrinho, ativo e sempre estava com um sorriso no rosto. Atos tinha um amigo muito especial, seu anjinho da guarda, a quem carinhosamente chamava de Anjinho Moliçoca. O Anjinho Moliçoca era pequeno e fofo, com asas brilhantes e sempre estava pronto para proteger e orientar Atos. Certo dia, enquanto Atos e o Anjinho Moliçoca brincavam no parque, uma luz dourada desceu do céu e envolveu os dois, e algo extraordinário aconteceu. Era Deus.
com uma voz suave e amorosa, que ressoou em seus ouvidos, e disse: Atos, Anjinho Moliçoca, tenho uma missão muito importante para vocês. O mundo está em perigo, pois o poderoso Mé, o grande chefão do mal, está tramando algo terrível. Com seu exército de garrafas malignas, ele planeja dominar o mundo. Essas garrafas têm o poder de transformar as pessoas em robôs. E os adultos não suspeitam que muitas delas estão disfarçadas entre nós. Atos e o Anjinho Moliçoca ficaram surpresos, mas determinados a ajudar. E Deus continuou: vocês são as únicas esperanças para deter o plano do poderoso Mé. Com amor e coragem, vocês poderão enfrentar esse desafio e proteger o mundo dessa terrível ameaça. Não percam o próximo capítulo de Atos, o Menino do Cabelo Azul em Oxamá. Então, basicamente, o programa ele é muito simples, né? As crianças vão receber uma historinha de 1 minuto, 1 minutinho vai ter cada história, que vai ser acompanhado, a mesma história, de um livrinho, que pode ser de forma virtual ou físico, e no final desse livrinho sempre vai ter 3 perguntinhas, que vai ser um material para que os pais, hoje em dia, atarefados, com 1000 problemas, sem tempo, o marido e a esposa, de ter pelo menos aquele momento de interação com o filho durante alguns minutinhos. Ou seja, eles vão sentar lá, através da escola, que eles vão receber isso aí, ou diretamente, ou através de uma empresa que vai mandar para os seus filhos, seus funcionários, e os pais vão ter aquele minuto de interação. Então, ao invés, de repente, de colocar um desenho, nada a ver, deixar ele o dia inteiro só vendo tela, nada a ver, por que não ele começar a se relacionar com um herói de carne e osso, que pode ser o seu filho? Basicamente é isso. Eu digo que a gente pode mudar tudo nessa vida. Até antes de passar a palavra, Dailene, eu estava escutando meu filho essa semana cantando, né? Que eu canto e tal, faço umas palestras cantantes, e eu vi ele cantando uma música, eu falei, cara, que interessante, eu vou fechar esse meu trabalho com essa música. E a música, assim, é tão simples, mas ela nos ensina tanto, que fala assim, né? O patinho colorido resolveu mudar de cor, usou a tinta colorida e amarela ele ficou, o patinho amarelo, aí o patinho amarelinho resolveu mudar de cor, usou a tinta colorida e verdinho ele ficou, e aí ele não para, né? 1 hora cantando todas as... E eu falei, olha que interessante, essa música nos ensina que a gente pode mudar, que a gente pode crescer para o bem. E até, indo mais a fundo nessa letra, o patinho pode ser amarelo, mas o patinho não pode ser patinha. O patinho não pode se transformar num caranguejo. Quer dizer, a música é muito simples e ensina muito. É muito engraçado, né? Que criança também nos ensina muito, né? E aí, esses dias ele estava... Aí ele falou o vermelho. Eu falei, não, filho, o vermelho não, por causa dessa coisa. Ele falou, pai, todas as cores são de Deus. Eu falei, pá, outro tapa na minha cara. Darlene, bem-vinda. Esse é o programa de prevenção de álcool e drogas, o Menino do Cabelo Azul. E eu fico muito feliz com a tua presença aqui para estar falando desse programa, que é muito simples, mas que tem a pretensão muito grande de blindar as nossas crianças contra o poderoso Mé e todas as outras drogas. Bem-vinda. Obrigada, obrigada. Quero agradecer muito pelo convite. Quero também posicionar a nossa audiência que eu e o doutor Davi, nós não nos conhecemos pessoalmente, nós nos conhecemos por rede social, porque eu, quando fui levada a conhecê-lo, pelo algoritmo talvez, me chamou muito a atenção. Vocês estão aqui diante de um psiquiatra, médico psiquiatra, que tem uma abordagem muito diferente de todos os outros psiquiatras que eu conheço. Inclusive, eu acho que fica bem se nós marcarmos um encontro, uma live, que seja um programa, para falar da sua visão a respeito de doenças mentais e medicamentos. Lembro de ter visto no seu histórico, né, sua participação no Jô Soares há muito tempo. Era mais novinho, hein, doutor? Como o tempo Sim. voa!
E assim, é uma figura sempre muito agradável, uma das pessoas que melhor tem um cumprimento que eu acho lindo. Ele sempre dizia assim: viva, viva você! Viva você, Darleide! Viva você, Darleide! Ele é uma pessoa muito positiva, tem um olhar diferente para a vida, tem um jeito diferente de encarar e que é o melhor jeito, né? O jeito de viver leve, o jeito de viver bonito, o jeito de viver para fazer o bem. Então, eu desejo muito conhecê-lo pessoalmente, a sua família, seu filho. Ele, inclusive, mora num trailer por aí, viu, minha gente? Ele roda o Brasil num trailer, tem um lugar fixo, inclusive com um projeto muito bonito, mas ele é do trailer, é da água de coco. Enfim, preciso dizer isso porque tem muita gente aqui que talvez não lhe conheça e eu devo apresentá-lo como de fato é. Uma pessoa extremamente querida, generosa, já recebi seus livros, CDs do seu pai. Foi muito agradável ter esse contato, ainda que virtualmente, conhecer alguém tão querido, tão especial. Antes de continuarmos, já que nós estávamos lhe ouvindo fazer a explanação sobre o projeto, as pessoas estão aqui perguntando, mas como assim? O que que é? Onde é que nós vamos encontrar esse material, doutor? Como é que nós vamos acessar? Como é que os pais vão encontrar? Pode adiantar? Posso. Então, nós estamos terminando vamos dizer, a primeira temporada desse programa, que consta de 30 histórias, que cada criança vai receber um por dia, né? Um por dia, através, no início, numa listagem de WhatsApp, ou seja, vamos criar grupos que pessoas tenham interesse, para que futuramente isso vá criando força e a mãe chegue na escola do seu filho e fale: olha, por que os amiguinhos do meu filho, né, tipo, né, como os amiguinhos do meu filho da escola, não possam receber também? E aí, quem sabe, a escola entre nesse processo e daqui a pouquinho, além dos videozinhos e das histórias que vão ser de forma virtual, né, em forma de e-book, possa ser um livrinho físico. A proposta é essa. Ou daqui a pouquinho chegue na tua empresa onde você trabalha e fala: poxa vida, vocês estão fazendo um programa de prevenção, palestras sobre vício, que depois a gente pode falar sobre isso, que eu sou muito avesso a fazer essas palestras, meu Deus, drogas mata e tal, tipo, não é por aí o caminho. Por que não, de repente, a gente trabalhar prevenção? Por que não os filhos dos funcionários não receberem esse material? É assim a pretensão inicial desse programa nascer e chegar onde tem que chegar, entende? Ele chega no meu entorno, né? na cabecinha do meu filho, dos amiguinhos do meu filho, nas indiazinhas, literalmente indiazinhas, no entorno da comunidade onde eu vivo, né? Tem realmente muitas aldeias nesse sentido, mas por que não chegar em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, lá no Ceará, né? Seja onde for. Para isso, como eu digo, ninguém faz nada nessa vida sozinho. Tudo é ação e reação, é dar e receber. E por isso que eu iniciei um processo chamando algumas pessoas que eu vejo que têm um olhar de, além do seu trabalho, né, ser espetacular, tem um olhar de carinho, de bondade e um ideal comum. Né? Não sei se vocês perceberam, mas o menino cabelo azul, ele não recebeu um pedido de um coach na cidade ou de um projeto, não. Ele recebeu um chamado divino. Né? Então, por trás, a gente tem a fé em cima disso. Sim. E por mais que as pessoas às vezes tentem negar essa questão da fé, eu digo, né, em 30 anos atendendo dependente químico, que não existe um outro caminho. Vou falar agora um pouquinho, 2 minutinhos do outro lado, aquele que já está com o vício instalado, entende? Hospital psiquiátrico, clínica psiquiátrica, comunidades terapêuticas têm o mesmo efeito, né, ou até menos, de que se você, de repente, tiver, de fato, um encontro com Deus e você diz o seguinte: eu tomei uma decisão nesse exato momento e cessou meu uso de drogas. Mas, doutor Davi, eu tenho um primo meu que foi para o hospital, desintoxicou. Exatamente, o hospital serve para isso, para desintoxicar a droga, o álcool, se passar alguns dias. Agora, a tua mente só vai desintoxicar, né, de todo esse caos que a gente vive hoje da sociedade, se você de fato, sabe, você, sabe, entender os seus pecados capitais e mudar o que a gente chama de estilo de vida para um bem-estar.
Mas eu não quero falar do vício, não. Hoje eu estou aqui falando com você para falar da Mas é, prevenção, que eu mas amo é demais. muito bom ouvi-lo, é muito bom ouvi-lo, e principalmente por ter toda a bagagem que tem, saber o que significa tudo isso, que impacto tem na vida de famílias inteiras. Doutor, como foi que surgiu esse projeto? Foi de ver a necessidade na educação do seu filho, de preveni-lo, de orientá-lo? Como é que nasce no seu coração? Então, olha, uma pergunta assim que esse programa é um projeto de vida meu. Na verdade, ele nasceu há 30 anos atrás no Hospital Banho de Deus, em Porto Alegre, né? Quando eu estava fazendo dependência química. E no ano anterior, eu tinha trabalhado nas enchentes em Santa Catarina, em 1992, quando eu tive, vamos dizer, o meu primeiro trabalho como médico, como clínico. E lá, eu primeiro aprendi a trabalhar o meu medo de ser médico, de estar atendendo, e descobri algo que a faculdade não tinha me ensinado, que a dor do ser humano é uma dor emocional, o sofrimento é emocional, que na esmagadora maioria das vezes, a pessoa que chega no teu consultório, ele quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido. Sabe? Basicamente, sabe, você vai tratar lá uma infecção, antibiótico, anti-inflamatório e tal, mas ele quer ser ouvido. As dores são emocionais. E as grandes causas, na época, eu já percebi, estava no álcool, relacionamentos afetivos destruídos e um afastamento de Deus. Falei, cara, que interessante isso. Quando eu fui fazer dependência química, estava estudando vários modelos de prevenção e nos chamam muito para palestras de dependência química e tal, drogas por fora. E eu olhava assim e falava, cara, mas cadê o resultado dessa situação? E me chamou muito a atenção, né? Me perdoe aqueles que acreditam nos 12 passos do AA, NA e tal, mas o primeiro passo eu sou impotente perante ao álcool, eu sou impotente perante as drogas. Eu falei, cara, espera um pouquinho, vamos pensar. Até na época, o Bernardinho, o técnico da seleção de vôlei, estava no auge. Eu falava nas palestras, gente, vocês já imaginaram o técnico Bernardinho, antes de entrar para jogar contra a Itália, que era Brasil e Itália, grandes rivais, e o Bernardinho chegasse e falasse, pessoal, nós somos uns coitadinhos mesmo, mas nós vamos jogar com a Itália. Gente, claro que não. Ele chegava, a gente com faca na boca, vamos lá, nós vamos ganhar, e não tem. Não tem o não vai dar certo. Tem, nós vamos treinar muito e nós vamos entrar no jogo para ganhar. E é assim que tem que ser. Da mesma forma como Davi e Golias, ele não foi lá, meu Deus, será que eu vou? Mas ele é grande. Não. Eu acho que você tem que estar imbuído dessa fé para você, na verdade, lidar com o vício. Então, quando eu começo modelos de tratamento em que o primeiro passo já me coloca, desculpe o termo chulo, um banana, um Zé Ruela qualquer, cara, é lógico que isso não vai dar certo. É lógico que isso não vai dar certo. Então, a proposta é o contrário. Então, por que não, desde o início, a gente blindar as nossas crianças com uma mente inabalável, em que ela, desde pequenininha, ela vai tendo um contato com o Poderoso Mé, com o Locraque, com a sanfoninha, com o tabaco. E quando ele crescer, ele vai ter contato real com essas drogas. Mas daí ele vai se lembrar, opa, o Poderoso Mé, ele engana. O Locraque não é esse cara bacana, não. O fininho que representa a maconha não é esse cara gente boa, não. Quer dizer, ele já entendeu. Quer dizer, quem é, na minha época, mais contemporâneo, lembra do He-Man esqueleto. Ninguém quer ser o esqueleto, você quer ser o He-Man. Né? Você quer ser o super-homem, você quer ser o Homem-Aranha. Então, por que não um herói de carne e osso em que o poder esteja na bondade e na capacidade de ouvir? Esse exército do bem pode ser desenvolvido. E essas crianças podem, muito bem, começar a perceber, quando aparece o desenho lá, que os adultos, alguns estão ficando robotizados. Né? Eu tenho certeza que nem nós estamos aqui hoje com 130 pessoas. Peço a Deus que não, mas estatisticamente falando, a gente tem 13 alcoólatras e uns 30, 40 abusadores de álcool nessa live aqui agora.
É interessante, até quando eu estou em palestra, assim, ao vivo, eu brinco. Gente, nós vamos identificar o alcoólatra agora. Vou ensinar vocês. Vamos perceber. E sempre aparece aquele, é você, é você. E aí eu brinco. Geralmente, quem fala é o você é o abusador, o alcoólatra, porque ele nunca acha que é com ele. Ele nunca acha que está bebendo demais, ele nunca acha que está abusando, ele sempre acha que ele está no controle da situação. Né? Talvez, doutora, talvez não. Eu espero que aqui entre os nossos não tenha esse percentual, porque a maior parte são cristãos, mas talvez não faça uso do álcool ou outra destas drogas citadas. Mas se formos ver, tem pessoas dependentes de açúcar, que é também um dos vilões que aparecem na sua história, e é um dos grandes dramas, né, de muitos lidar com o abuso do açúcar, é uma realidade. Outros vícios também, não desta ordem dos químicos, na telinha. Então, certamente tem uma estatística que se aplica a este grupo, ainda que não seja do álcool e drogas, outras, mas fiquem atentos. Olha o pessoal aqui falando exatamente, açúcar, açúcar. Doutor, eu acredito ser assim um dos projetos nascidos no coração de Deus mesmo, e eu acredito que o pessoal está aqui descobrindo como é bom ouvi-lo, como é bom porque a gente encontra não somente conhecimento, mas a clareza e um coração dedicado a fazer o bem. O senhor poderia estar, e como faz, mas poderia estar dedicado apenas seu bem-estar, às suas coisas, suas conquistas. O doutor Davi ele já foi dono de um hospital psiquiátrico, mas ele tem outra pretensão na vida, é fazer o bem de uma outra maneira do que além das paredes de um hospital psiquiátrico, até mesmo de uma clínica. Então, é prazeroso ouvi-lo, especialmente eu que trabalho com famílias, e vejo que muitas vezes os pais, principalmente no meu contexto, que são pessoas de igreja, religiosas, muitas vezes não se dão conta de que falar destes temas ou deste assunto em específico faz parte da psicoeducação, porque muitas vezes temos a falsa ideia de que criar filhos na igreja, filhos de pais cristãos, já é suficiente para que eles não tenham contato com essa realidade, o que não é verdade. Porque eles vão para a escola, porque eles tornam-se adolescentes, porque eles conhecem outros meninos de outras aldeias. Portanto, nenhum de nós, por sermos religiosos, estamos blindados completamente. Pode ser mais favorável, mas não de todo. Então, eu acredito, doutor, que esse projeto, e eu faço questão de compartilhar, faço questão de voltar a falar com você, de entrevistar. Ora eu chamo senhor, outra eu chamo você, né? Mas viva você. Viu? É... eu faço questão de te ajudar a espalhar essa história, espalhar esse projeto, porque isso certamente vai ser algo transformador para essa geração e, se Jesus não voltar, para a geração que vem. E a gente costuma dizer que assim, né? Uma vida salva é salvar o mundo de alguém. Então, transformar uma vida de cada vez. Se esse projeto impactar uma vida, uma família, terá transformado o mundo de alguém. Então, muito obrigada por isso, parabéns por isso. Tenha comigo uma aliada de te ajudar a compartilhar isso, porque eu sei que você está fazendo isso só por amor. É só por amor envolvido. Então, eu te agradeço, viu? Te agradeço. E quero depois, em vez de eu fazer live convidada sua, sou eu quem vou lhe convidar, viu? Que eu quero falar de outros assuntos, inclusive. Vai ser muito bom. A gente estava falando da questão do açúcar, né? Uma curiosidade, assim, que eu estava falando dos personagens. Então, vocês estão vendo uma menininha de óculosinho ali, bem lindinha, é a Jujinha. A Jujinha, o sonho dela é ser magrelinha. Cada personagem, os amiguinhos do menino do cabelo azul, cada personagem tem algumas características psicológicas. O Inho é filho de pai alcoólatra. O Lobão é aquele, usando o termo chula, aquele porra louca para aprender, tem que botar o dedo na tomada. O Mecha é aquele Maria vai com as outras. Né? Então, são personalidades que a gente diga que são predisponentes à dependência. Não sei se você já leu alguma coisa a respeito, mas existe uma tríade para você se tornar um dependente, um tripé. Então, é o tipo de droga. Então, vamos dizer o seguinte, na prática, ninguém vai ser dependente de
loló, né, lança perfume, mas tem uma predisposição maior de ser dependente de crack, de cocaína. Existem graus de potencialidade em causar adicção. Então, o cheirinho da loló seria muito fraquinho para causar adicção. Já o crack, a cocaína, né, a heroína, lá nas alturas. Então, é um tripé. Outro tripé é o meio ambiente. Então, sei lá no Tibete, um monge tibetano que está longe de toda a sociedade e tal, que quiçá chega alimento industrializado. Então, a chance dele se tornar um adicto lá é muito pequena pela dificuldade de chegar droga. Diferente de Paranaguá, do Porto de Itajaí. Eu falo Porto porque é mais fácil de entender que as drogas chegam por ali, cidades fronteiras do Mato Grosso e tal, grandes capitais, é mais fácil chegar drogas. Então, a cidade, o local, influencia nesse tripé. E o terceiro ponto de causar a dependência é o tipo de personalidade. Então, pega uma personalidade predisponente, com um tipo de droga, com alto teor de causar dependência, no meio geográfico muito fácil, bom, você tem um barril de pólvora para você ter um adicto. Não tem nós não temos poder para mudar a geografia das drogas, né? Isso caberia ao governo, ao poder público de reprimir a entrada de drogas e tudo mais. Nós não temos esse poder, infelizmente, né? Nós não temos o poder de mudar muitas vezes geograficamente, né? Quer dizer, você mora sei lá, em Itajaí, do lado de um porto, tua vida é lá, como é que você vai ir morar num monte longe de tudo? Então você não tem como, mas você tem como trabalhar a sua personalidade. E aí entra a importância, a base, tipo, que o menino do cabelo azul tem. Então, ele nasceu num lar cristão, ele recebeu, como eu digo, o chamado divino, que é a luz que ele segue, né? Tipo, que é a luz que ele segue. Tem, né, de uma maneira simbólica, cada um entenda como queira, um anjinho da guarda falando com ele, que é uma maneira ilustrativa para que a criança entenda que ela não está sozinha, ela tem uma comunicação direta com Deus e ela tem sempre esse anjinho cuidando dela. Então, isso pressupõe você já ir trabalhando uma personalidade positiva que vai blindar essa criança às drogas. Falando dos amiguinhos, estava comentando da Jujinha, a questão do açúcar. E aí vai, né, para todos que estão nos ouvindo agora, a gente menospreza o risco do açúcar. A gente menospreza demais hoje em dia a questão das telas. E quando a gente fala em açúcar, a gente não está falando só de problemas estéticos, de obesidade, nós estamos falando de questões clínicas que envolvem. Mas vamos pensar também em um ponto que deveríamos pensar, que é o pecado capital, gula. Então, espera um pouquinho. Se eu não controlo os meus pecados capitais, quer dizer, alguma coisa está em descompasso com minha vida. Porque é muito fácil a gente, de repente, se espelhar num projeto de vida e dizer eu sigo. Mas muitas vezes você está não robotizado em relação ao álcool, mas você está num piloto automático. Então, muitas vezes você pode até estar, não, eu todo domingo eu vou na igreja, eu isso, eu aquilo e tal, mas espera um pouquinho. O que você está mudando de fato na sua vida? Né? De repente você tem o pecado capital, o gula, que está tomando conta de você, que você, ao invés de você parar e tentar educar o seu filho, você dá lá um pacote de bala, de doce, não me enche as paciências. Você vai sair e você não quer se incomodar com o seu filho, você dá um tablet para ele, um celular, para que ele não te incomode. Sabe? Ter filhos, na verdade, é um grande exercício de trabalhar o seu ego, de trabalhar os seus desejos, porque você está se abdicando por uma pessoinha que está vindo. E se você não der o teu bem mais precioso, e não é dinheiro, não é nada disso, é o teu tempo, sabe? Você só
criou uma criança, mas você não educou essa criança, porque isso requer tempo, requer esforço, requer você falar 1000 vezes a mesma coisa, requer você entender, de repente, que você está passando pelo mesmo problema. Que nem eu falando do meu filho, né? Esses dias tinha lá uns produtos assim, não, Max, você não vai mais comer isso, porque andou ficando doentinho e tal, vamos ver se você come melhor. E para ele comer é um parto. Ele come muita fruta, mas a gente quer que ele coma algumas coisas assim para que ele adquira mais músculo, força e tal. E o médico falou, olha, ele está um pouco abaixo do peso. Então você não vai mais comer algumas besteirinhas que volta e meia. E olha que ele come muito pouca besteirinha. Ô pai, mãe, mas se eu como, por que vocês compram? Eu falei, caraca. Eu falei, é verdade, né? Tipo, meu, eu tô levando São esse você. pra casa. É um mimo que eu quero dar para ele, mas é um mimo que eu sei lá, que não vou falar nome de produtos e tal, mas eu sei que basicamente não vai alimentar nada. Então, para que eu tô comprando isso? Pra fazer um mimo para ele? Então é melhor a gente encarar que não. Entende? Tipo, se você quiser, eu vou cozinhar batata doce para você agora, mas aquele mimo doce não vai ter. Então, tipo, Doutor, eu estou vendo aqui algumas das meninas falando assim: eu sou viciada em açúcar, meu vício é o açúcar, comida, açúcar, açúcar, açúcar. No fim das contas, se o açúcar é entendido como uma droga, e eu quero até, enfim, abordar sobre isso já que é tão mais fácil para muitos de nós termos essa relação tão intensa com açúcar, né? Açúcar, açucarados, alimentos açucarados têm muito a ver com os nossos afetos. Nós somos, os mais velhos ainda são de uma geração em que os pais passavam a chupeta no açúcar para o neném parar de chorar com o docinho, né? Nós somos pessoas que mimam as outras com comidinhas. Se você fizer isso, eu vou te dar comidinhas. Nós temos uma cultura, e é uma cultura linda, de que a gente senta para comer, a gente se reúne para comer, é maravilhoso. Mas o que diz respeito ao açúcar, ao docinho, a esses mimos aí, nós precisamos até nos dar conta de que nós, enquanto pais e educadores, estamos nós abrindo portas para um vício tolerado, socialmente bem visto, assim, aceito como, né, apenas comida. Mas somos os pais viciando os filhos, doutor? olha, vou ilustrar isso. Não sei se a minha sogra está me ouvindo e vendo, mas nesses anos todos com ela, eu tive um único embate de descompasso. Que geralmente, né, até tá aí a Sarinha falando verdade. Olha o que aconteceu. Foi o único momento que, assim, que eu perco a lucidez, assim, porque eu sempre sou muito, né, tipo, tranquilo para lidar com os estresses. Ah, tá ali, ó, tá dizendo que está. Nosso filho, né, pititiquinho, recém-nascido e tal. E quando a gente vê com a Ana, minha sogra, nossa, mas como ele fica tranquilinho com ela e tal, e toma a mamadeirinha lá com o baratinho, de tomar um chá, sei lá o que a criança tem que tomar. Eu, que estranho, eu não consigo, a Sara não consegue, mas com a Ana consegue. Cara, peguei a poioca daquele chá, desculpa falar assim, um melado. Eu tô falando assim, Ana. Ela não colocou açúcar, ela colocou adoçante. Adoçante no chá de um recém-nascido, cara. Pô, a giripoca pior, tá? Fique sabendo. A giripoca pior. Então imagina, né, um embrulho de família, né, sogra, genro, como, da onde? Dá adoçante para uma criança? E confesso que na época, a gente tá rindo agora, mas na época foi um trauma, assim, sabe? Tipo, E você sabe que isso é um desconforto em muitas famílias, porque a gente já encontra alguns pais que têm mais consciência na educação dos filhos em relação à alimentação. Tem crianças que são vegetarianas, tem famílias, né, pais que escolheram isso para os filhos, mas sempre tem lá um vozinho, uma vozinha. Ai, pobrezinho, dá uma suquinha, dá um pirulito. Ai, pobrezinho. Ficam com dó da criança. Gente, dó é uma criança drogada. Dó é a gente hoje ver em salas de aula, pergunta aos professores.
doutores, se não quiser perguntar aqui para o psiquiatra, quantas crianças estão sendo identificadas, diagnosticadas como hiperativas? Muitas das crianças hiperativas estão drogadas, porque não é de se desconsiderar que uma criança tome um achocolatado. Imagina, um achocolatado que vem pronto, açucaradíssimo, com outros ingredientes ou outros veneninhos ali que tem naqueles nominhos pequenininhos na caixinha que você não lê. Não é possível que a gente pense que uma criança tome uma caixinha de achocolatado, um copo de achocolatado, um copo de refrigerante e que aquilo não acione imediatamente o sistema nervoso central da criança, colocando-a em situação de completo destempero, porque ela está sob o efeito de uma substância que atinge o cérebro em áreas Sim. que a deixam alucinadas, e aquilo vai ter quedas, depois picos, ela vai pedir mais, ela vai pedir mais. Nós estamos falando de uma coisa muito séria, ainda que a gente ria, mas não é para que nós pais, em 2024, com tanto conhecimento, com tantas facilidades e com tanto sofrimento também, sofrimento de pessoas obesas, sofrimento de pessoas que perdem a sua saúde, seu bem-estar de modo geral, de que nós estejamos ainda, digamos assim, eu não queria usar a palavra, mas não deixa de ser praticando uma certa irresponsabilidade de não considerar que dar determinados alimentos para os nossos filhos é adoecê-los e depois levá-los para um postinho, para o hospital e dizer: ó, doutor, meu neném, salva meu neném. Mas é que às vezes neném não foi bem assim arrumadinho, bonitinho, né? Ou vai lá no psiquiatra, especialista em criança, atendimento a criança e adolescente. Doutor, meu menino não para quieto. Ritalina, né, doutor? Passa lá uma Ritalina, passa lá uma medicação. Essa criança não para, mas ela toma Coca-Cola, ela toma Guaraná, ela toma café. Gente, elas tomam café com seus pais. Porque brasileiro não vive sem café. Café tem dosagens para uma criança que não é possível, gente. Então, esse é um assunto que a mim me toca bastante, porque passa por quem mais ama as crianças, que são os pais. Tudo bem que a sua sogrinha, ela acho que ela não tinha o conhecimento, porque ela era de uma geração que se passava suquinha na chupeta, mas agora ela já sabe, né? Não. E, né, lógico, dou a mão palmatória também, né? Me arrependo da atitude. Em contrapartida também, né? Tipo, a minha mãe mora em Santa Catarina. Então, a gente, quando eu vou para lá, é também uma bronca enorme, porque na concepção da minha mãe, porque meu filho não pode tomar Coca-Cola. E o Atos não toma Coca-Cola, não come chocolatados, um monte de besteira. E aí, a geladeira ela tá cheia dessas coisas, ela compra um monte de mimos e tal, e você tem que estar lidando com isso, sabe? É como aquela afronta. Não, mas você tomou quando era criança. Sim, mãe, a gente errou, você errou me dando Coca-Cola. E hoje eu luto para não tomar Coca-Cola, entende? Hoje eu luto, tipo, hoje já não tem mais o Nescau, já não tem essas besteiradas todas, e eu não quero que ele cresça com isso. Você vê como é uma questão cultural. E essa questão cultural, né, Leite, você falou de medicamentos e tal, vai criando, tipo assim, na verdade, um mimo. Então, os pais, os avós mimaram, os pais erradamente mimaram, e a criança foi crescendo com aquele mimo. Ou seja, o nível de tolerância à frustração dela é bem baixinho. Aí, como vai ser esse adolescente que, de repente, não consegue lidar com algo que eu digo que envolve a psique do ser humano? A gente vive ou a ansiedade do ter, ou o tédio de já ter. Pode observar que no fundo é isso. A gente tem que lidar a nossa mente entre a ansiedade de ter algo, de conseguir algo, de conquistar algo, de fazer algo, de acontecer algo, com o tédio de já ter algo. Então, eu tenho ansiedade de, sei lá, um dia, sei lá, de me formar, de trabalhar, de ter um bom trabalho, de casar. Ou o tédio de eu já consegui isso e agora o que eu vou fazer? Então a gente vive essa situação. Se eu tenho uma baixa tolerância à frustração, o que vai acontecer comigo? Eu vou querer buscar altos mimos, porque eu preciso. Né? Eu preciso desses altos mimos. Então, aí começa dos pecados capitais, a gula, a luxúria, a soberba e todos os pecados capitais juntos vão tomando força, porque aquilo te dá uma descarga de dopamina que vai te fazendo bem. E
chega um momento que nada satisfaz. Aí quando nada satisfaz e a vida começa a te dar os nãos, já que o pai e a mãe não deram não, só deram o mínimo. Estou com depressão, estou doente. Aí eu caio no psiquiatra. E aí começa, tipo assim, ó, essa cultura da doença que nós vivemos hoje. Então, você citou o programa do Jô Soares. Isso aconteceu em 1997. Em 1997, Darleide, eu já falava naquela época algo que aconteceu antes do meu previsto. Né? Até eu comento na entrevista do programa do Jô Soares, eu falava, Jô, a gente está vivendo uma sociedade doente. Por quê? Nós já estamos indo para praticamente 300 doenças no Código Americano de Doenças. E eu estou prevendo que para 2030, 2040, nós vamos ter 500 doenças. Em 2020, nós já temos 500 doenças no Código de Doenças. Tudo está se transformando em doenças. Só que aí você pega, até no livro que eu te passei, no Quem Mexeu na Minha Deprê, é um livro em que eu pontuo, na verdade, essa questão da escalada da doença. A indústria farmacêutica precisa vender medicamento. Então, se impõe o seguinte, vamos criar 1000 diagnósticos, vamos estabelecer que existe remédio para tudo, vamos pegar uma sociedade que está atribulada, tanto o paciente quanto o psiquiatra e o médico no geral, e aí, em 3 minutinhos, entre aspas, você é capaz de diagnosticar depressão, transtorno disso, daquilo, autismo e tal, blá, 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 e prescrever algo. Eu brinco que isso é o alegrol, porque isso não vai resolver o seu problema. Né? Estatisticamente falando, e eu falo isso no livro, no Quem Mexeu na Minha Deprê, de cada 10 pessoas que hoje tomam psicotrópicos no Brasil e no mundo, 9 não necessitariam. Vou repetir isso. De cada 10 pessoas tomando antidepressivo, ansiolítico, 9 não necessitariam de tomar esses medicamentos. Basicamente, o meu trabalho como clínico, eu sou psiquiátrico, foi fazer o desmame, foi tirar medicamentos e trabalhar o que nós chamamos de estilo de vida. Hoje já tem algumas vertentes que é a medicina do estilo de vida, que nada mais é trabalhar o seu bem-estar. Sensacional. É disso que eu quero falar com o Dr. Davi, disso que eu quero falar, desse universo de doenças e que eu acredito que, claro, nós somos pessoas esclarecidas. Lembrem-se que entrou agora por último, Dr. Davi é um médico psiquiatra, já foi inclusive dono de hospital psiquiátrico, e ele tem hoje essa visão que tem, quer dizer, que já o acompanha desde sempre, mas ele assume isso e diz o que diz. Esse livro, Quem Mexeu na Minha Deprê, primeiro ele conta a história dele, a trajetória dele, porque eu já li, viu, doutor? Não só recebi, não, esse aí. Eu não somente recebi, mas eu li. Primeiro ele conta a trajetória dele, como é que ele se identifica como psiquiatra. Foi uma jornada, foi de fato uma jornada, com viagem, inclusive para o exterior, batendo cabeça daqui para, meu Deus, o que eu vim fazer aqui na Terra, né? Mas quando ele começa a falar da depressão em si, é muito interessante. E é um dos poucos médicos que tem coragem de falar algo como foi dito agora, de que a cada 10 doenças, ou 10 pessoas que tomam remédio psiquiátrico, 9 não precisariam. Mas aí precisaria ter um reboliço na vida para que ele encontre o caminho da saúde e do bem-estar, né? Mas eu adoro quando ele fala, por exemplo, tem muita gente com depressão porque ela gastou demais, porque ela está devendo. O nome disso não é depressão, é dívida. É verdade. Dor de amor, dor de cor, dor de cotovelo. Gente, eu preciso dizer para vocês que o Dr. Davi, ele é cristão, a abordagem dele é cristã, mas ele não é adventista, como muitos de nós aqui, viu, doutor? Eu só pontuando aqui para o meu pessoal, para eles saberem diferenciar, porque o meu pessoal está, Leite, ele é adventista? A igreja que ele frequenta? Não sei o que, não sei o que. Não, aí às vezes ele tem um vocabulário que não é, assim, dos nossos, né? Mas vocês entendem e tá tudo bom, tá tudo bem. Doutor, então eu quero falar com vocês, talvez não seja hoje, para a gente não misturar os assuntos. Quer dizer, pode até ser hoje. A gente se despede daqui, fim dessa live, e começa outro no meu Instagram.
se tiver tempo aí. Mas para a gente não desfocar além do que é o seu tema hoje, que é o lançamento desse material, estava aqui vendo aqui a sua esposa Sara fazendo comentário também sobre o Atos. O pessoal perguntando se vai ficar salva. Vai ficar salva lá no Instagram do Dr. Davi, porque foi ele quem me convidou. Então passem a seguir o Dr. Davi. Mas, doutor, então a gente combina, porque esse assunto me interessa muitíssimo, mas eu estou até dirigindo aqui a tua live, mas a live é tua. Eu só estou dirigindo aqui para que a gente não perca o foco. Eu, como comunicadora, tenho essa sensibilidade para a gente não perder o foco e convidar as pessoas a encontrar o projeto Atos, projeto do menino do cabelo azul que recebeu o chamado de Deus para fazer o bem, para tratar de questões de prevenção às drogas, incluindo o açúcar, viu, pessoal? Inclusive o açúcar, talvez seja bom até para vocês adultos, tá aí, ó, mostrando. Doutor, repete pra gente onde é que o pessoal pode acessar. Tá no link da sua bio, tem um site, tem um telefone, o que que tem por lá? Então, hoje você pode, tanto no meu Instagram, né, quanto estamos montando agora um canal no YouTube, que é o @Dr. Davi Vidigal. Então lá vai começar a ter todo esse material, vai estar no canal do YouTube e no Instagram. Muito bem. Então vocês vão lá, ó, dr.davividigal, dr.davividigal. E aí vocês vão saber mais, ele posta, ele comenta, ele responde, tirem suas dúvidas, mas isso aí, ó, dr.davividigal. O que que nós não dissemos por hoje, doutor, que precisa ser dito? Olha, o que precisa ser dito é que a gente não pode nunca perder a esperança. Eu sei que muitas vezes a gente fica vendo tantas notícias negativas, que nem a última que eu peguei essa semana, dos estudantes na UFSC queimando carro de polícia, proibindo a polícia de entrar dentro do campus universitário, porque lá eles querem que seja um palco da maconha. Essa é a verdade. Aí fui ver a própria reitora, parece que do local, defendendo essa ação. Aí eu fico pensando o seguinte, a gente está, na verdade, com um mundo virado, entende? Tipo, tem aí muita coisa acontecendo, mas a gente não pode perder a esperança. E esperança, né, acho que vem do verbo esperançar, não é esperar, é ir atrás. Então acho que nós temos que ir atrás e tentar nos blindar, é o que a gente pode fazer. Né? Não perder a esperança e ir atrás. Digo que a gente não faz nada nessa vida sozinho, e se você tem um filho, tem familiares que tenham crianças, amigos que tenham crianças, né, divulguem esse projeto, porque agora para o próximo mês nós vamos estar dando, na verdade, colocando ele para rodar, e vai ser através de grupos de WhatsApp, e vai ser tentando entrar, batendo nas escolas que tenham interesse de estar colocando um programa de prevenção para as crianças, não só escola, como empresas. Então, você pode participar nos acompanhando e indicando e comentando. Daileide, eu agradeço muito, nossa, de coração aí estar falando com você, e isso muito me inspira também a estar continuando, porque às vezes a gente se sente sozinho, sabe, nesse universo assim que é bordoado em cima de bordoada, né, tipo, não preciso nem dizer que a própria ABP, Ação Brasileira de Psiquiatria, não tem assim desejos maiores para um programa como esse, né? Tipo, na verdade, a psiquiatria ainda é focada na doença. Quem leu Quem Mexia no MDP vai poder ver isso. Então, a abordagem é diferente. E se você tem interesse, me siga lá no canal do YouTube. E, mais uma vez, obrigado, Daileide, pela presença aí. Obrigada, doutor. Ó, fica aí o convite, então, para a gente vir e fazer uma live lá aqui no meu Instagram, tá bom? Como meu convidado. Obrigada pelo convite aqui. Conte comigo. Deus o abençoe muitíssimo. E, queridos pais, Deus nos confiou filhos, como nós fomos confiados por Deus aos nossos pais. Nossos pais podem ter cometido seus erros, outros pais acertaram muito, cada um tem sua história com seus pais. Mas o que nós faremos com os filhos que nós nos deu? Especialmente quem tem filhos pequenos aqui, como o doutor Davi ainda tem, uma criança, somos nós quem educamos. Minha filha já é jovem adulta, mas ela é muito do resultado que eu e meu marido semeamos, e que
tenha sido semente, nascido primeiro, germinado primeiro no coração de Deus para crescer no coração dos nossos filhos. Que Deus abençoe a todos os pais, que Deus abençoe ao Dr. Davi, a sua esposa Sara, toda a família, seu filho, que esse projeto venha para transformar, como eu disse inicialmente, se transformar a vida de um, terá transformado o mundo de alguém. Então, que seja uma grande bênção, que Deus o abençoe muitíssimo. Sigam o Dr. Davi e peçam o livro Quem Mexeu na Minha Deprê. Pode ser revolucionário para vocês. É bem diferente, mas é uma verdade nua e crua. Doutor, obrigada, viu? Um Obrigado. abraço. E até, aguardo o teu convite aí, com o maior prazer. Valeu! Obrigada, tchau. Boa noite a todos, gente. Viva você!